Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Chuva é sempre bem-vinda, mas quando chega em excesso, vira transtorno, perigo. Cobilândia, Vila Velha, parece um rio, mas é um bairro tomado pela água da chuva. Quem tentou seguir para o trabalho ficou parado. Impossível trafegar nas ruas da região. Aulas suspensas em escolas de Vila Velha. Deslizamentos de terra em Cariacica. Em Rosa da Penha, um barranco cedeu e interditou parte da rua. E o galpão de uma empresa foi atingido por pedra que rolou. 2 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas por bombeiros. E na noite de ontem, passageiros do transporte público cruzaram a terceira ponte a pé. Foi o jeito encontrado para chegar em casa mais rápido, porque de carro ou de ônibus, a espera no trânsito foi longa. Na edição de hoje, você vai saber onde estão os pontos mais críticos na Grande Vitória e quando essa chuva vai dar trégua, hein? O Espírito Santo está em alerta máximo. Vamos trazer todas as informações desta sexta-feira. E se o transtorno é inevitável, a irreverência é a opção. E o táxi-bote dá uma força nas travessias nas ruas de Vila Velha. E está saindo um churrasquinho diretamente do Bar Molhado. O estabelecimento flutuante passa pela região, dando uma força para quem precisa mesmo respirar fundo e encarar esse mar de problemas. A gente já volta um instante só. O Espírito Santo em alerta por conta da chuva. Caos no trânsito, risco para moradores, destruição e alagamentos. Ao vivo, Luciano Rosetti traz novas informações. Luciano, num ponto caótico em Cobilândia, Vila Velha. Olá, Ingrid. Olá, Jorge, amigo do TN. Que situação complicadíssima a forte chuva trouxe para o morador da Grande Vitória de ontem para hoje. A gente está aqui no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Olha só a situação da entrada principal, da rua principal do bairro. Tudo tomado pela água. A gente vê ali algumas pessoas ilhadas, né? Não sabendo o que fazer, funcionários de empresas, galpões, tudo sem funcionar, casas, moradores, todos ilhados. E quem não consegue passar de carro, passa de jet ski, olha lá. Esse aí é o Ricardo, ele deu um jeito, é o único jeito, na verdade, de passar por aqui. Falar com ele agora, Ricardo? Só um minutinho da sua atenção aqui, o Ricardo trouxe o jet ski dele, é o único jeito de passar por aqui, porque, na verdade, as ruas do bairro viraram rios, né? E a chuva está aumentando ainda, inclusive. Ricardo, é o único jeito de vocês passarem por aqui, né? Boa tarde. O Uber de Cobilândia aí, de Vila Velha. E aqui é o apoio do Uber. É só assim pra gente conseguir. E olha só como é que tá aí a chuva aí. E a chuva aumenta, a chuva continua. Obrigado, Ricardo, valeu. Esse é o único jeito, Jorge, Ingrid. A chuva começa a aumentar aqui muito. Carros com muita dificuldade de passar ali, ó. Os únicos veículos que conseguem passar são esses veículos maiores, né? Caminhões, ônibus, mas quem puder evitar, claro, é muito bom, né? É seguro isso. A situação aqui no estado é de alerta máxima por causa da chuva. Todos os municípios da Grande Vitória apresentaram um acumulado de chuva acima de 100 milímetros. Aqui em Vila Velha, só para a gente ter uma ideia, são 32 pessoas desalojadas, sendo que 14 estão abrigadas em uma igreja no Morro da Esso, no bairro São Torquato. A gente vê esse caminhão passando aqui também, e lá ao fundo na imagem, um carro, né, uma viatura do Corpo de Bombeiros, todo mundo com medo de entrar na água porque é muito arriscado, os carros podem ficar pelo meio do caminho. A gente está aqui, tem uma empresa aqui também, ó, todo mundo parado, todo mundo ilhado, aqueles funcionários ali, ó, a única solução foi fazer um churrasquinho porque não teve jeito, né? A chuva realmente está causando transtornos aqui na Grande Vitória. Vou mostrar aquela situação ali mais um pouquinho, carros parados, todo mundo ilhado, como a gente falou agora há pouco, é alerta máximo aqui na Grande Vitória, volume acumulado de chuva de 100 milímetros de ontem para hoje, choveu muito. E a Carol Fernandes, ela esteve aqui mais cedo aqui em Cobilândia, mostrando outras ruas do bairro. Vamos ver na reportagem dela, ela esteve aqui, acompanhou de pertinho igual a gente e traz uma reportagem muito interessante para mostrar o sofrimento dos moradores aqui no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Vamos ver. Avenida Carlos Lindenberg, altura de Cobilândia. Só veículos pesados conseguem passar pelo lado direito da pista. Dentro do bairro, a situação é ainda pior. Quem achou que daria para passar, desistiu. Vou desistir, não consigo não. O que o senhor ficou pensando aí? É, porque a minha oficina é lá do outro lado. E ontem eu já fiz, já enfrentei essa água, hoje não tem como não. Hoje a oficina fechada? Hoje a oficina fechada. Ônibus que vinham de Cariacica passaram. Como é que
tá a situação por aí, pela Grande Vitória? Tá difícil, tá? Muita água. Só vocês conseguem passar, vocês e os maiores. Só carro grande, carro pequeno não passa não. Mas algumas linhas que passam pelo bairro mudaram de rota e foi o cidadão que ficou na mão. Não tá passando, né? Como é que vai resolver essa situação? Não sei. Eu tô aguardando eles me buscarem de caminhão. Só com carro grande, André? Carro grande, não passa carro pequeno ali. O motoqueiro que enfrentou a água teve problemas. A moto apagou no meio do caminho ali porque estava dando mais ou menos no meio do tanque de água. Aí foi quando eu consegui segurar no caminhão e passar. Prejuízo? Se não entrou água no motor, né? Vai ser pouco. Agora se entrou água no motor, no mínimo aí uns R$1.200 a R$1.500. Só tá passando caminhão só, o pessoal tá indo só a pé. Aí passou um cara de bicicleta ali agora só na metade. Nem o pneu estava mostrando. No bairro Divino Espírito Santo, a situação é a mesma. A rua de acesso a este hospital ficou intransitável. O jeito foi abrir o portão lateral para facilitar a entrada de funcionários e pacientes. E olha só a situação da rua Cabo Ailson Simões. Sem ter para onde correr, motoristas tiveram que abandonar os veículos. Antes que a chuva caia do céu, ela já está alagada. Pelo jeito, acho que eu vou voltar para casa. A Defesa Civil Municipal confirma vários casos de alagamento de casas, deslizamentos de terra e de pedra e queda de muros e árvores em toda a Vila Velha. São mais de 20 pontos de alagamento severo, mesmo com as estações de bombeamento funcionando de forma ininterrupta. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a maré alta estaria dificultando a vazão da água. E com a cidade em caos, as aulas de toda a rede municipal estão suspensas nesta sexta-feira. E se está difícil para quem tem para onde fugir, imagina para quem não tem nem para onde correr. Então, quer dizer, choveu a cada cidade, eu digo que é uma situação de calamidade, porque assim, a pessoa não ter condições nem de ir e vir. Eu acho que agora, nessa reviravolta agora das eleições, eu espero que as pessoas tenham colocado pessoas que sejam aptas, entendeu, a transformar essa situação. Meu Deus, que coisa, que vida difícil, né? Tá complicado para todo mundo, como a Carol acabou de mostrar no VT dela. Vou mostrar mais uma vez. Nós estamos aqui na rua principal da entrada de Cobilândia. Tá passando aqui uma caminhonetezinha, né? Um carro mais alto, que é o único tipo de veículo que consegue passar aqui. Carros mais baixos, veículos de passeio não estão conseguindo. Moradores todos ilhados, a gente vê ali o pessoal com caiaque. Agora há pouco nós mostramos o Ricardo, né? Um personagem aqui que tava de jet ski. Tem mais gente aqui de barco brincando aqui. Morador, meu amigo, tá difícil passar aqui, né, rapaz? Tá difícil. Tá bravo. Se não tiver um barco, não sai de casa. Tá não, sai não. Tá bravo. Obrigado, né? A complicação dos moradores aqui. Pessoal aqui da empresa, desse estabelecimento aqui, tá até fazendo aqui um churrasquinho, né, gente? É o único jeito, né? Que tem um degrau, Cícero, cuidado, né? Que a gente não consegue ver nada porque a água tampa tudo. Amigão, o único jeito é fazer um churrasco agora e sorrir diante da dificuldade, né? Tem que seguir a vida, né? Não pode parar, né, meu parceiro? A gente tem uma empresa ali de comércio ali também de peças usadas. Estamos aí, ó, sofrendo mais um dia aí. Um dia não, 2 dias aí de prejudicação, né, pra gente, né? Essa chuva começou ontem e ininterruptamente continua, tem que ter o máximo cuidado possível. Vergonhoso, tem que acertar isso daí, cara. Pra gente é complicado, né? Tem vários tipos de funcionário, tem que pagar despesas, né? E dívida não espera, né? Do mesmo jeito tem que pagar. O único jeito é ficar aqui com os amigos, com os colegas de trabalho, fazendo um churrasquinho aqui. Obrigado, amigo, valeu, obrigado por suas palavras aqui ao vivo. Olha lá, Cícero, todo mundo passando com dificuldade, vamos ver aqui mais uma vez, Ingrid, George, todo mundo com dificuldade aqui, pessoas ilhadas, o bairro inteiro debaixo d'água. A gente anda até com um pouquinho de cuidado, com um pouquinho de cautela, porque não dá para ver. A água é escura, é barrenta, né? Água de valão, não dá pra gente ver direito, mas olha só. Muita gente passando aqui, alguns com botas, equipamentos igual a gente, né? O pessoal do caiaque está aqui também, então indo para lá e para cá. Amigão, só falar com o nosso amigo aqui rapidinho. Esse aqui é o Uber, né? Tá escrito aqui, ó. Opa, vamos frear aqui com você. É o Uber, né? Uber de Vila Velha. Nova frota agora. Chama no inbox lá que a gente atende. Não dá para sair com rodas, né? Com 4 rodas, com 2 rodas, mas com um barquinho desse dá. Toda hora a gente sai agora. E ó, vamos pra marca do Uber. Chamar no aplicativo, atende na hora. Na hora. Estamos aí, Cobilândia, Uber. Pois é, Ingrid, George, é o bom humor diante de uma dificuldade muito grande, né? Só mais uma vez, pra gente mostrar ali, aquela avenida ao fundo é a Avenida Carlos Lindenberg, né? Os bombeiros estão aqui também com o barco, tá todo mundo com dificuldade. Nós vamos tentar falar agora com o pessoal dos bombeiros, que está chegando aqui talvez
para algum resgate, alguma ocorrência, né, que aconteceu, algo do tipo. A gente tem que andar com bastante cuidado para não pisar num buraco, porque realmente não dá para ver nada. A chuva está aumentando, a chuva está forte, está difícil demais. E o pessoal do Corpo de Bombeiros trouxe um barco aqui, né? Amigo, boa tarde, tudo bem, tenente? É algum tipo de operação que vocês estão fazendo aqui? A gente vai tirar alguns pacientes, né, e alguns funcionários que ficaram ilhados no Hospital da Mulher ali em Cobilândia. A gente vai fazer essa retirada para que os que tiverem que ser encaminhados para algum hospital, né, vão ser encaminhados pelo nosso resgate, e os demais vão sair dessa área de risco. Porque de lá não passa, né? Nem com a viatura vocês estão entrando, só de barco mesmo. A gente vai entrar com embarcação, né, que é meio mais seguro, para não colocar nenhuma viatura na situação. Pode ser que a viatura ela venha ter alguma pane, né, algum tipo de dificuldades em chegar até o local. Então a gente vai entrar com embarcação para retirar essas pessoas da área que está ilhada. Obrigado, Tenente Alain. Falamos com o Tenente Alain agora, que vai resgatar o pessoal do hospital, né, que está passando dificuldades. A Carol mostrou agora há pouco na reportagem dela que a situação está muito difícil aqui em Cobilândia, mas Cobilândia não é o único bairro. Tem Jardim Marilândia aqui nas redondezas, tem Rio Marinho, tem a Avenida Carlos Lindenberg, que está completamente parada. Uma via da pista está totalmente parada. A gente vê aí ao fundo da imagem também, lá no cantinho da parede, um senhorzinho passando com guarda-chuva. É tudo assim, tudo muito complicado. Quando chove aqui no Espírito Santo, é realmente uma situação muito difícil, George e Ingrid. Só repetindo a informação que eu falei agora há pouco, foram mais de 100 milímetros de chuva que caíram, né, entre ontem e hoje, situação bastante complicada. Aqui em Vila Velha, 32 pessoas desabrigadas, outras 14 conseguiram abrigo, mas numa igreja do bairro São Torquato, aqui em Vila Velha. Quem tem mais coragem faz isso, só passa de moto, mas quem não tem, só esperando mesmo esse volume baixar, mas a previsão é de mais chuva, mais complicação para os próximos dias. E tem essa situação também, ó, toda vez que passa um carro maior, que é praticamente o único tipo de veículo que passa por aqui, faz onda, enfim, né, causa transtorno, mas essa é a vida do morador, né, a falta de infraestrutura que tem aqui na Grande Vitória, que acaba comprometendo, né, a situação dos moradores daqui de Vila Velha e de toda a Grande Vitória. Ingrid e George, eu volto com vocês, mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações e alertas da Defesa Civil, tá bom? Por enquanto é isso, a gente vai continuar de prontidão, mas eu volto com vocês logo, logo. Obrigada, Luciano, falando ao vivo aí de Cobilândia. A gente viu aí o caos, a gente viu chuva, caos, toda vez que chove muito, é exatamente isso que acontece ali naquela região de Cobilândia. A gente viu também as pessoas transformando o caos em comédia, né? Jet ski, Uber de jet ski, de caiaque, só faltou, como a gente estava comentando aqui, um surfista ali corajoso, né? Porque marolas a gente vê aí toda vez que passa um caminhão, que a gente só vê mesmo veículos grandes, de grande porte passando, porque ninguém está ali para se arriscar. O motoqueiro até passou ali, tentou, a gente nem sabe como é que ele seguiu. E é isso. Pois é, a gente mostra essa situação todos os anos. Em dia, eu queria te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você apresenta o TN? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Você já viu uma cena diferente dessa quando chove? Não, muito pelo contrário. É sempre o mesmo caos, é sempre a mesma situação. Região de Cobilândia, Pontal das Garças, ali no terminal de Vila Velha. É chover, esse mês de novembro que começam mesmo, né? Começam as chuvas, esse período aí de chuva. É só resgatar os anos anteriores ao longo dos 20 anos que eu apresento, é exatamente isso. Quer dizer, mas o sofrimento da população não é o mesmo. A pessoa sofre novamente. A pessoa convive com essa situação. E a gente também já mostrou, essa água aí, mesmo o tempo mudando, ela demora para escoar, ela não sai rapidamente aí de Cobilândia. Uma semana a gente já mostrou aqui, né? Que às vezes 3, 4 dias, até uma semana para escoar. É complicado. Sobre o caos, a Prefeitura de Vila Velha disse que a Defesa Civil entrou em alerta máximo. O Luciano até disse, o município registrou mais de 20 pontos severos de alagamentos. A maré alta dificultou o escoamento da água, que chegou a atingir um volume de quase 80 milímetros. Vários canais transbordaram, a gente mostrou aí também, as estações de bombeamento operam sem interrupção. Servidores da saúde estão com dificuldades de acesso aos estabelecimentos, como é o caso da Unidade de Saúde de Jardim Marilândia. O Hospital Maternidade em Cobilândia vai precisar fazer desinfecção por conta do volume de água que se espalhou em alguns setores.
Em caso de emergência, as pessoas devem deixar o local imediatamente e ligar para a Defesa Civil no 199. A gente até mostrou ali, né, os bombeiros falando que iam resgatar as pessoas que estavam no hospital, por conta de toda essa dificuldade. Olha, a chuva forte traz com ela muitas lágrimas, muito sofrimento. Pessoas humildes que lutaram muito para ter o pouco que têm. Todos os anos são obrigadas a ver tudo sendo destruído pelas águas. Em Jardim Botânico Cariacica, um muro de 30 metros desabou e por pouco não atingiu pai e filho. Dentro das casas, um cenário de desolação. Em poucas horas de chuva, a água tomou conta da casa da dona Rose. A costureira suspendeu os móveis, mas acabou perdendo alguns eletrodomésticos. A piscina das crianças chegou a boiar no quintal. Era início da tarde dessa quinta-feira, quando a residência começou a alagar. A água começou a subir praticamente até aqui a porta da cozinha, desde ontem. E foi subindo, né? Eu esperando a chuva passar. E nada, e você está vendo aí a minha casa como é que está, o banheiro, tive que tirar meus netos dentro de casa. A cama não existe mais, o sofá virou o único conforto da costureira. O quartinho de trabalho teve que ser ocupado pelas roupas da dona Rose. Emocionada, a trabalhadora não sabe o que vai fazer se a água não parar de subir. É difícil, menino. É da onde eu tiro meu dinheiro, rapaz. Como é que eu vou fazer? Você está vendo tudo estragado ali, eu não tenho como trabalhar. Eu sou sozinha, eu não tenho marido. E da onde eu vou tirar meu dinheiro? Olha para a população, olha para nós que precisamos. Se não parar de chover, para onde que a senhora vai? Para onde eu vou? O bairro é Jardim Botânico, em Cariacica. Gisele é vizinha da dona Rose. A entrada da casa dela também foi ocupada pela água, que batia quase no joelho. Situação que assustou a moradora. Tem anos que eu venho enfrentando isso aqui. E não muda? Não, sempre essa situação. E agora foi pior, né? Porque nunca aconteceu de entrar água assim, não. Aí eu tô assustada com o tamanho da velocidade da água, que subiu, né, bastante, né? A gente fica triste, eu choro direto. Eu vivo chorando, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor, né? E no momento eu estou desempregada, né? Eu não tenho condições de mexer aqui agora, né? Então tudo isso junto, a gente fica... É muito difícil, né? Também em Cariacica, no bairro Mucuri, esse muro de cerca de 30 metros de comprimento desabou por volta das 7h30 da noite dessa quinta. No local, existia apenas um galpão vazio. Moradores contaram que ouviram um barulho muito alto vindo da rua. Foi um estrondo muito grande, aí eu falei com meu marido, o que é isso que está acontecendo? Aí só escutei o grito da minha sobrinha gritando, eu pensei que era minha cunhada, né? Aí eu falei, Paula, ela desmaiou. Ela desmaiou. O que é que aconteceu? Aí ele falou, não, é o muro que está caindo tudo aqui. Aí nós ficamos tremendo, todo mundo lá na área tremendo, né? O susto foi grande. As paredes da casa do Alfredo até balançaram. Eu estava em casa, falando ao telefone no momento, aí eu ouvi um barulho, como se fosse um estrondo, realmente um estrondo, né? Balançando as paredes, eu até achei que fosse um carro grande que estivesse batendo, né? Mas aí corremos para olhar, era o muro que tinha caído da parte de cima. Os acessos na região foram fechados. Motoristas e motociclistas foram impedidos de passar pelo local. No momento em que o muro caiu, um pai passava com o filho aqui na rua Santa Luzia. Por sorte, eles não foram atingidos. O medo de quem mora aqui no bairro é de que essa outra parte aqui do muro caia a qualquer momento. O pessoal estão com medo, né? Estão com medo, porque tá perigoso, né? Olha, sem dúvida, é muito triste acompanhar cenas e relatos como esses. Gente que todo ano, a gente já até comentou aqui, todo ano enfrenta a mesma situação. A chuva levando o pouco que eles têm. Pois é, a prefeitura disse que vários bairros de Cariacica ficaram alagados e que desde a tarde de ontem a Defesa Civil está nas ruas atendendo demandas. No bairro Itaquari, 7 pessoas da mesma família foram retiradas de uma casa pelo Corpo de Bombeiros depois da queda de uma barreira. Foram levadas para a casa de parentes. Também foram registradas quedas de muros nos bairros Aparecida, Boa Sorte, Sotelândia e Morro do Sesi. Em Nova Rosa da Penha, parte de uma casa caiu, mas ninguém se feriu. Em Nova Valverde também teve desabamento. Felizmente, nenhum ferido. Pois é, e em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil. O telefone é o 98831-6000.
988316000. E olha, Ingrid, a volta para casa do capixaba nesta quinta-feira foi muito complicada. Horas e horas no trânsito, pontos lotados, gente desesperada. Muitos passageiros desceram do coletivo e cruzaram a terceira ponte a pé. E um flagrante assustador. Com a rua alagada, a mulher não percebe o fim da calçada e cai dentro do valão. Pontos de ônibus lotados, avenidas completamente congestionadas. A chuva assombrou o capixaba nessa quinta-feira. Por onde se passava, a situação era mais ou menos essa. Perto da rodoviária de Vitória, o trânsito deu um nó. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, por volta das 6 da tarde, a cena impressionava. Parecia que ninguém conseguiria sair do lugar. Com tanta chuva, o Espírito Santo já entrou em estado de alerta. E por toda a Grande Vitória, ruas e avenidas ficaram alagadas. O resultado foi esse aqui. Mais uma vez, uma noite de caos no trânsito. Quem enfrentou o trânsito teve que ter paciência. 6 horas eu saí de Santa Luz para chegar aqui na cabine da ponte agora. Tinha que pegar no serviço 7 horas. Tudo alagado aí, cara. Tá tudo alagado. Complicado a situação. Vou demorar umas 2 horas para atravessar a ponte aqui, não sei. Isso chama de penitência, isso. Complicado, meu irmão. Estão indo para onde, hein? Pra tentar chegar em Vila Velha. Se for da vontade de Deus, quem sabe, de repente a gente consegue chegar lá. Paciência que muita gente acabou perdendo. Nossa equipe flagrou alguns usuários do transporte público que resolveram cruzar a terceira ponte a pé. Esse grupo estava saindo de Vitória, porque o trânsito estava praticamente parado. Já essas outras pessoas vieram para a capital, porque do lado de lá, os ônibus estavam impedidos de sair do terminal de Vila Velha. Tudo fechado, tudo alagado, a frente do terminal tá fora do normal, tá muito difícil. Temos filhos em casa, esposa em casa. O único jeito é atravessar desse jeito aqui, ó, a situação. Aí amanhã tem que trabalhar de novo, se brincar vai ser a mesma coisa, e aí? Aí fica difícil. Corremos esse risco de atravessar a terceira ponte a pé, porque querendo ou não, né, quando chega no meio da ponte, há um vento muito forte, mas mesmo assim nós fomos e com fé em Deus nós concluímos. Graças a Deus, nós estamos bem. Difícil distinguir o que era rua e o que era córrego. Neste circuito gravado na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, uma mulher não percebe o fim da calçada e acaba caindo dentro do valão. Um risco para ela e também para os pacientes do Hospital da Polícia Militar em Vitória. Nestas outras imagens, funcionários utilizavam rodos para retirar a água da chuva que invadiu o ambulatório. Meu pai do céu! Ó, nós temos uma chuvinha aqui, lá dentro também. São Pedro realmente abriu a torneira do céu. Na Avenida Vitória, mais transtorno para os motoristas. Para evitar acidentes, a Guarda Municipal teve que colocar uma sinalização extra na via. Os amigos do TN também registraram a situação em Cariacica, onde os alunos desta escola de Porto Santana ficaram ilhados. Em Guarapari, cidade que registrou o maior volume de chuvas ontem, muita água e muita lama. Os moradores tiveram dificuldades para sair de casa. Um dia para não se esquecer. Se a vida precisa seguir e a chuva não vai parar de cair, é preciso repensar esses problemas. É difícil sair, mas trabalhador não pode parar, né? A dívida não para, a gente também não pode parar também não. E o risco de um alagamento, né? Imagina o desespero dessa mulher aí ao cair nesse valão, passando numa chuva tudo alagado, não percebeu o fim da calçada e caiu. Olha, por sorte, ela teve ajuda aí rápida de um senhor que passava e o pior não aconteceu. Verdade. Foi uma quinta-feira muito complicada, muito difícil mesmo na volta para casa. Vimos aí o nó no trânsito, passageiros cruzando a terceira ponte a pé, pontos lotados. Que caos! E hoje, como disse a nossa amiga, é chuva que continua e vida que segue, porque as contas não param de chegar. Para quem não tem alternativa, é sair de casa, enfrentar o temporal e trabalhar. E a maioria, né? Bom, voltamos ao vivo então com o repórter Luciano Rosetti. Agora ele fala da região de Alvorada, em Vila Velha. Mais uma região caótica. Olá, Ingrid e Georgia. Agora nós estamos do outro lado da rodovia Carlos Lindenberg. Estávamos em Cobilândia, agora estamos no bairro Alvorada. Mas o Cícero está mostrando agora como é que está a situação da avenida aqui, da rodovia, na verdade, Carlos Lindenberg. Só veículos maiores que passam pelo meio.
veículos pequenos, como esses que estão passando aqui agora, só no cantinho da pista, bem coladinho no canteiro central. A situação está bastante complicada. Esse aqui é o bairro Alvorada, carros ilhados, carros que estragaram, né, devido às chuvas, à água, moradores ilhados. Minha amiga, só um minutinho da sua atenção, por favor. Você está sofrendo aqui, a gente está acompanhando o sofrimento de todo mundo. Tá difícil hoje, né? Ontem e hoje, na verdade, né? Esses dias tá muito difícil com essa chuva e tem alagado tudo, carro estragado no meio da rua, ônibus quase não passa. Tá uma coisa horrível isso aqui. E você conseguiu ir para casa direito ou então voltar para casa? Como é que foi a vida, né? A sua vida hoje? Até agora tá tudo indo bem. Porque agora tá de dia, né? Tem mais ônibus, essas coisas. Agora de noite que é difícil, que a gente vê as situações ônibus de noite. Tudo parado, as pessoas andando na terceira ponte a pé, por causa dessa chuva toda. E é desse jeito. Tinha que melhorar isso aqui pro povo, né? Podendo sofrer a situação que tá aqui, ó. Não tem jeito, é pé na água mesmo. Não tem para onde correr, não tem o que fazer, né? Não tem nada. Tem que, se quiser sair de casa, tem que ser colocar o pé na água e correr o risco de a gente pegar alguma doença. Muito lixo na rua que ele joga, aí vai entupindo tudo. Então tá horrível isso aqui, você tem que dar um jeito nisso. Ela tocou num ponto interessante, que existe muito lixo mesmo. A gente pode até mostrar aqui, Cícero, aqui, ó, na superfície da água, nós vemos ali toco de madeira, restos de plástico, embalagem, tem muita sujeira, muito lixo que entope os bueiros, né? E acaba causando esse alagamento também, contribuindo muito com o sofrimento da gente. Com certeza. Isso as pessoas tinham que parar de ficar jogando lixo na rua, né? Porque a situação assim não dá não. Se conscientizar, né? Porque todo mundo fala, joga lixo na rua, mas o povo não aprende. Tem que sofrer mesmo para começar a aprender a dar valor à cidade, à nossa cidade. Amiga, muito obrigado. Qual o seu nome? Janaína. Janaína, muito obrigado por suas palavras ao vivo aqui. Boa viagem, cuidado, né? Já tá pisando na água, mas tem que ter bastante cuidado, né? Porque a vida do capixaba, Ingrid e Jorge, muito sofrimento. Nós estávamos agora há pouco mostrando a situação dos moradores e das pessoas que trabalham em Cobilândia, do outro lado da rodovia Carlos Lindenberg. Nós estamos agora no bairro Alvorada, mostrando também que não tá fácil. Olha lá, a moradora quase tropeçou, não dá para enxergar, porque a água é escura, água de valão, água de esgoto, com sujeira, com barro, com lama, enfim. Olha só aqui, ó, o carro, esse carro vermelho, parado aqui também. Do outro lado da avenida, vemos ali tem uma garagem de ônibus. Pedi para o Cícero mostrar pra gente ali, ó. Tem ônibus manobrando com dificuldades de entrar na garagem. Quer dizer, transtorno para todo mundo. Transtorno grande aqui. A gente falou agora há pouco, trouxemos a informação, mais de 100 milímetros de água de chuva que caiu entre ontem e hoje. Na verdade, quase 24 horas, praticamente 24 horas de chuva ininterrupta caindo aqui no Espírito Santo, aqui principalmente na Grande Vitória. Dos 78 municípios aqui do Espírito Santo, 73 foram completamente afetados pelas fortes chuvas que caíram ontem e hoje. Quer dizer, um transtorno para todo mundo, não só aqui na Grande Vitória, no interior também. A gente está mostrando aqui, ó, aqui é a garagem de uma empresa, quase não tem ninguém, não tem clientes, funcionários, todos parados. Ali uma pessoa aqui do lado, aqui, Cícero, nessa mesma rua aqui, olha, com dificuldades de passar, quer dizer, está todo mundo sofrendo, morador ilhado. Vamos tentar falar com ele aqui rapidinho? Vamos chegar porque é difícil, é complicado, tem que ter cautela, cuidado. Aqui, ó, plástico, ó, tudo jogado aqui na água, isso vai para o esgoto, quer dizer, entope tudo, por isso alaga também, né? Um dos motivos, um dos fatores motivadores para isso. Tem que ter bastante cuidado, né? O carro está parado aqui, outro carro ali ao fundo, né? Nós temos que ter bastante cautela, tem aqui um degrau, temos que ter muito cuidado porque a vida não é fácil não. Quando chove e alaga é tenso, meu amigo, difícil mesmo. Vou tentar falar com o nosso amigo aqui, que está tentando se proteger de alguma forma, né, amigão? Boa tarde. Como é que você se chama? Odaí. Odaí, tá na luta, né, Odaí? Tá difícil. Eu sou proprietário da empresa e não consegui abrir, porque não tem como. Funcionário não chega, né? Tem que fechar as portas mesmo. Mas foram embora. Não teve. E eles ainda conseguiram chegar aqui, né? Agora conseguiram ir embora também? Eles estão no caminho, chegando em casa. Essa é a sua empresa, né, Odaí, que está fechada, nem abriu hoje. Vemos aqui carros parados aqui na rua também. Precisando de mexer, mas não tem como. Porque aqui, se você olhar, dá quase 1 metro de altura da água. E a gente fica a mercê, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Toda vez que chove, é sempre assim, não é? Choveu uma noite toda, no outro dia de manhã tá assim.
E não só a sua empresa, né? Essa empresa aqui que é a sua está fechada, essa aqui da frente também está fechada, outra empresa também está fechada, né? Tudo muito complicado, não para de chover, a chuva só aumenta. Está realmente muito difícil, Ingrid e George, né, não só para os moradores trabalharem, para a gente também trabalhar enquanto equipe de reportagem. Meu amigo, obrigado. Tem que fazer o serviço, alguém tem que entrar na água, alguém tem que entrar na chuva. Então está realmente muito complicado, George e Ingrid. A gente está andando aqui com bastante cautela, bastante cuidado, porque tem alguns degraus aqui que a gente tem que ter muito cuidado ao pisar aqui para não cair, né? Já pensou se cai aqui, molha tudo, é complicado. Então, Ingrid e George, o governador Paulo Artung falou agora há pouco a respeito dessas fortes chuvas, dos estragos, né, que estão sendo causados em todo o Espírito Santo. Repito a informação, 73 municípios em estado de alerta, de calamidade. Isso é gravíssimo. Mais de 100 milímetros de chuva entre ontem e hoje, quer dizer, choveu demais. A gente está vendo aqui ao vivo, está muito complicado. E o governador Paulo Artung se pronunciou agora há pouco, hoje pela manhã, ele e o comandante do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir agora o alerta nas palavras do atual governador e do comandante do Corpo de Bombeiros, ver quais são as orientações deles. Vamos ver na entrevista, por favor. Os alertas que chegaram, nós estamos com 39 e desses 39, 6 são mais altos. Não temos nenhum município ainda que pediu situação de emergência ou solicitou estado de calamidade pública. Está chovendo, as ocorrências são aquelas ocorrências que a gente já, de uma certa forma, trabalha, árvore caída, ruas alagadas, alguma via que o asfalto cede, mas, de uma certa forma, dentro de um padrão que a gente já conhece nesse período chuvoso. Nós temos ocorrência de chuva em 73 dos 78 municípios e temos uma ocorrência de maior intensidade naquilo que a gente pode chamar de região metropolitana expandida. Assim, nas últimas 24 horas, nós temos chuvas torrenciais acima de 100 milímetros nas 24 horas em 12 municípios do nosso estado, municípios que estão concentrados aqui na Grande Vitória. Estamos muito preparados, né? O estado tem uma estrutura muito bem montada há anos em relação a esses desafios, com todo o governo organizado. A Defesa Civil começa a sua atuação lá no município, mas nós estamos aí como uma retaguarda muito bem montada para fazer todo o acompanhamento. Bom, a gente vê aí o Luciano, né, falando ali de Alvorada, falou também de Cobilândia. O olhado ele já está, só tem que ter cuidado também, todo mundo que passa. Janaína também, que o Luciano acabou de entrevistar, foi muito bem consciente e sofrendo ali em toda aquela água, né, uma situação que não para. Risco de queda, risco de doença, né, leptospirose aí também. E assim, o caos geral, porque as empresas ali da região todas fechadas também. Quer dizer, olha o prejuízo para esses comerciantes. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Pois é, sexta-feira está tão molhada que mesmo dentro de um ônibus, tinha alagamento. Veja a situação desse Transcol passando por uma rua no bairro Santana, em Cariacica. Para seguir, só encarando o aguaceiro. Em Vila Velha, para não correr o risco do carro parar, teve motorista cometendo infração e passando pela ciclovia. E na Serra, a chuva também causa transtornos. Essa rua inundada é no bairro Jacaraípe. Tá difícil sair de casa. E para onde se olha, ruas alagadas. Em Bela Aurora, Cariacica, moradores mandaram vídeos de ruas tomadas pela água. Em alguns trechos está impossível circular. Esse rapaz aí resolveu usar um bote para conseguir sair de casa. Que situação complicada, hein? Em Cobilândia, a situação sempre bem difícil para os moradores, né? Olha esse condomínio, o estacionamento ficou inundado. A água subia tão rápido que teve motorista que estacionou na quadra. Em Jardim de Alá, Cariacica, era tanta água que formou uma cachoeira no quintal desse morador. E quando o transtorno se mistura ao esgoto, hein? A amiga do TN ficou revoltada com essa cena. Sujeira saindo direto na areia da praia em Guarapari e indo para o mar. E mais transtornos. Em Rosa da Penha, Cariacica, um barranco cedeu e interditou parte da rua Maria Preta. Um muro também desabou no local. Pneus foram usados para sinalizar a via. Ainda em Cariacica, uma pedra rolou de um barranco e atingiu o galpão de uma empresa na rodovia do Contorno. 2 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas por bombeiros.
Em Cariacica, hoje cedo, mais sofrimento para moradores e comerciantes. A Defesa Civil percorre os bairros onde a situação está mais complicada. O bairro Porto de Santana, desabamentos e deslizamento de terra. Nem a geomanta usada para impedir que a terra cedesse suportou a força da chuva. Parte da geomanta cedeu e levou com ela uma casa abandonada. A ocorrência foi em Porto de Santana, Cariacica. Por todo o município, outras 7 mantas foram colocadas pela prefeitura para evitar cenas como essa. Porém, o acúmulo de entulhos acaba danificando a estrutura de proteção. Está sofrendo danificação pelos próprios moradores. Não são todos, lógico, evidente, mas essa danificação, quando vem um problema como esse, coloca em risco todos os demais. E a gente já havia notificado devido ao entulho que estavam jogando na parte de cima. Equipes da Defesa Civil de Cariacica percorreram pontos da cidade onde foram registradas ocorrências de deslizamento e desmoronamento. O muro desta casa também não resistiu à chuva. Por sorte, a estrutura não atingiu ninguém. Nós tivemos 4 quedas de muro, muros que romperam. A equipe técnica foi até o local, fez a avaliação e os procedimentos foi informado para a família. E o que é de responsabilidade da prefeitura obstruir vias, as máquinas já estão fazendo desde a madrugada de ontem. Essa daqui, gente, é a Rua da Assembleia aqui em Porto de Santana, Cariacica. Como vocês podem ver, a maioria das lojas não abriu hoje, justamente porque a água entra no comércio. Para tentar evitar, diminuir esse caos, a própria população colocou no início da rua e no final dela andaimes para bloquear a passagem de veículos que acabam jogando mais água para dentro dos comércios. Nesta loja de roupas, a água conseguiu entrar. O estabelecimento não tem nem um ano, mas antes mesmo da comerciante chegar, ela foi alertada por outros lojistas sobre o risco. Mas a gente não imaginava que seria tanto assim, então já é a segunda chuva, as ruas não tem nem como passar, o carro ficou lá do outro lado. Esta aí é a imagem do pátio da escola João Pedro da Silva. A Secretaria Municipal de Educação deixou a critério de cada diretor de escola avaliar se as aulas seriam suspensas ou não. Pois é, desse jeito, com essa chuva, difícil ir para a escola. Aliás, para qualquer lugar, né? Pois é, e como já dissemos, a Defesa Civil de Cariacica está percorrendo as áreas mais atingidas. A Prefeitura já acionou o Comitê de Prevenção de Desastres para definir as ações nesse período de chuvas. A gente reforça, em caso de emergência, a população deve ligar para 98831-6000, 98831-6000. Então, George, mesmo com todo esse transtorno, o povo dá um jeitinho de amenizar o sofrimento ligando o botão da irreverência. Como você já está vendo aqui no TN. O seu Joel colocou o taxi-bote para navegar nas ruas da região de Jardim Marilândia, na Grande Cobilândia, em Vila Velha. O transporte náutico está à disposição da comunidade. Seu Joel dá uma força para quem precisa atravessar as ruas tomadas pela água da chuva. E lá vai o bote solidário navegando nas avenidas. Na mesma região surgiu também um bar molhado ou bar flutuante. Para dar uma forcinha aos moradores no mar de problemas, o bar passou servindo churrasquinho. Esse aí já garantiu o tira-gosto, hein? Porque não sextou do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente sonha a semana inteira, mas alegria ameniza até sofrimento. Quem concorda aí, hein, Ingrid? Quem concorda? Todos nós, né? Pois é, e o que todo mundo quer saber é quando essa chuvarada vai passar. É o que todo mundo quer saber, quando essa chuvarada vai passar, hein? Vamos ouvir então quem pode nos responder isso. Felipe Chicarino. Olá, Ingrid, George, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias. Sem mais delongas, estou aqui com o Hugo Luz, meteorologista do Incapé. Já vou começar logo perguntando para ele. Hugo, primeiramente, boa tarde. Esta chuva intensa que castiga a Grande Vitória nos últimos 2 dias vai até quando? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Avisamos aí a população do Espírito Santo que essa chuva deve seguir ainda ao longo desse fim de semana. Ao longo do dia essa intensidade deve variar, em alguns momentos a chuva um pouco mais fraca, em outras horas, principalmente à tarde e noite, as chuvas devem ser um pouco mais intensas, principalmente na região metropolitana, um pouco no litoral norte como no litoral sul, as chuvas foram um pouco mais expressivas. Esse somatório ainda deve se ampliar aí ao longo do fim de semana.
né? Já no começo da semana, a tendência é que essa chuva comece a diminuir de intensidade. Ressaltamos para que a população acompanhe aí os boletins de previsão do tempo, né? As atualizações dele, que caso ocorra alguma chuva mais intensa, a população procura a Defesa Civil aí, né? Para poder minimizar os impactos causados dessas chuvas. Hugo, muito obrigado pelas informações. Então, lembrando o pessoal que está em casa, essa chuva vai pelo menos até a próxima segunda-feira com uma intensidade mais moderada. Queria aproveitar também para desejar solidariedade e força para esses capixabas que estão sofrendo com esta chuva que castiga a Grande Vitória nos últimos 2 dias. Ingrid e George, eu volto com vocês. Bom, então trégua de chuva só na segunda. Vamos nos preparar para um fim de semana então bem chuvoso e com mais transtornos. Trânsito lento, é preciso paciência, só que a gente espera que esse volume realmente diminua, né? Pois é, e quem puder, né, que a maioria não pode, a gente sabe, que fique em casa, né, mais prudente. E por causa do mau tempo, o aeroporto de Vitória está operando por instrumentos. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de um arrombamento em agência da Caixa Econômica de Itacibá, em Cariacica. Foi de madrugada. Os ladrões entraram pelos fundos do banco, fazendo um buraco e tiveram acesso ao interior da agência. Eles usaram um maçarico para arrombar um cofre, de onde teriam levado armas e coletes. A energia da agência acabou cortada porque, na ação, os bandidos acabaram atingindo a rede elétrica. Hoje cedo, peritos da Polícia Federal estiveram no local. Essa mesma agência já foi alvo de arrombamento anos atrás. Tá chovendo? Então dirija com atenção redobrada. Amigo do TN alerta para o risco de aquaplanagem na pista. É aquele momento em que o carro passa por uma poça d'água, perde estabilidade e pode sofrer um acidente. Diz aí, Diógenes. Rodovia Leste-Oeste, ela ficou uma rodovia muito boa, porém, muito acúmulo de água, muito risco de aquaplanagem. Está acumulando muita água na pista, muita água. Pois é, além, Ingrid, do risco de aquaplanagem, todo motorista sabe, eu já passou por isso, ontem eu passei por isso também. Quando você está numa pista, mesmo que o carro do lado esteja indo com velocidade bem devagar, ele passa numa poça e aquela água bate no seu para-brisa. Sim, é um em perigo. alguns momentos você acaba ficando sem saber onde você está, né? Exatamente, sem controle. Sem controle. E são aqueles segundos que gelam o coração e que você realmente tem que ter muito cuidado e ir devagar, exatamente não só por você, mas porque tem outros motoristas também passando do lado. Passando pela mesma situação, né? Excelente alerta, viu, Diógenes? O que a gente mais vê em dias de chuva, como o próprio Jorge disse, são acidentes provocados por esse problema. Então, nada de velocidade, viu, amigos? Pois é, prudência ao volante garante chegadas e partidas sem acidentes, sem sustos. Sem susto. Parece uma cachoeira, mas é uma escadaria no Forte São João, em Vitória. Quando chove, esse é o transtorno que os moradores enfrentam. O vídeo foi enviado pelo Josimar Vieira. Ele estava no local e mandou as imagens pra gente. Olha onde nós estamos, gente, fazendo visita. Aqui estamos nós, e aqui está a chuva. Outra informação também, Ingrid, é desafiar a água. A força da água, ela é tamanha que só por olhar você não sabe. Então, se você estando ali, aquela água passando, você pode ir e Parece cair. que você vai dar conta dela, né? Mas contra a força da natureza ninguém pode, né? Não tem como. Pois é, os moradores falam ainda da sujeira que desce nessa enxurrada aí, viu? Temem a contaminação por leptospirose, doença provocada pela urina de ratos. Eles pedem a construção de uma barreira para que esse problema não volte a acontecer. Bom, e a gente pediu uma resposta à Prefeitura de Vitória sobre essa situação, mas infelizmente não tivemos retorno ainda. E a gente volta já já com novas informações sobre a chuva que não dá trégua no Espírito Santo. É um instante só, agora 12h31. Luciano volta a falar da chuva na Grande Vitória. O estado recebe alerta máximo. Lembrando que essa chuva só deve dar trégua na próxima... Olá, Ingrid, olá, Jorge. Voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Cobilândia, em Vila Velha, mostrando agora a situação complicadíssima. Está passando agora por nós aqui um carro que acabou de ser guinchado, provavelmente com problemas
em decorrência das fortes chuvas. E por falar em fortes chuvas, a chuva está aumentando e aumentou muito, está engrossando muito agora a chuva. E só lembrando que o alerta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros é exatamente esse. Pedi para o Cícero mostrar agora o céu ali, ó. Cícero, por gentileza, mostra o céu, como é que tá preto, as nuvens estão todas escuras, quer dizer, vem chuva por aí, já está, né, já chegou essa chuva, já estamos no meio dessa chuva. Aqui, ó, casas ilhadas desse lado aqui, moradores ilhados, empresas fechadas, lojas fechadas, estabelecimentos todos fechados. Não dá pra gente saber, de tanto que chove, não dá pra gente saber o que é rua, o que é calçada, nada disso. Nesse momento a chuva engrossa ainda mais. Só lembrando que 73 municípios dos 78, né, que compõem o estado do Espírito Santo, 73 municípios estão com alerta grave de chuva. A gente vê mais um caminhão passando aqui, enfrentando a água, enfrentando o alagamento. É o único jeito de passar por aqui. Agora há pouco a gente mostrou vários carros parados, carros com problemas. Passou aqui por nós agora há pouco um guincho levando um carro que teve problemas, né, em decorrência das fortes chuvas. Olha só a onda que causa, né, a onda do caminhão, né, o caminhão passou aqui, quase que a gente é derrubado aqui por essas ondas, né, tem que ter cuidado até com isso também. Quer dizer, vários veículos parados, lá é a Avenida Carlos Lindenberg, tá tudo parado também, veículos menores não passam, não entram, moradores ilhados, transtorno geral aqui nas ruas da Grande Vitória. Só lembrando que os hospitais, alguns atendimentos médicos, né, foram transferidos. Por exemplo, o Hospital Maternidade de Cobilândia transferiu alguns pacientes para outros hospitais, como por exemplo o Hospital de Cariacica, Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, que é o IMABA. O Pronto Atendimento da Glória está atendendo a urgências e emergências e o PA de Cobilândia foi fechado. Agora há pouco, na primeira entrada ao vivo, nós mostramos a entrevista ao vivo aqui do Tenente Alan, do Corpo de Bombeiros, o pessoal do Corpo de Bombeiros com barco, passando de barco aqui, porque a viatura do Corpo de Bombeiros não entrou para poder socorrer os pacientes do hospital, né, da maternidade aqui de Cobilândia. A viatura do Corpo de Bombeiros, o carro dos bombeiros parou lá ao fundo da imagem, na entrada do bairro, e eles seguiram de barco por aqui. Isso a gente mostrou ao vivo aqui no Tribuna Notícias. Então é essa situação, Ingrid e George, o alerta é de mais chuva, cuidado ao sair de casa, a pessoa não deve sair de casa, essa é a orientação do Corpo de Bombeiros, essa é a orientação do governador, da Defesa Civil, enfim, a previsão é de mais chuva, a chuva está aumentando e o transtorno a gente mostrou durante todo o nosso telejornal. Ingrid e George, encerro minha participação agora com vocês. Volto para o estúdio. A gente viu aí, chove forte na Grande Vitória. A gente agradece muito a participação do Luciano e do Cícero, nosso cinegrafista. Enfrentaram aí a chuva para mostrar todo o sofrimento, todo o caos que o capixaba enfrenta nessa sexta-feira. Uma imagem triste, né? A gente vê ali os carros passando, faz aquela onda, bate no comércio inteiro, imagina lá dentro depois. Pois na verdade é impressionante que a gente não sabe realmente de fato o que era a rua ali, não tem, é um mar, é um mar. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que está chegando a Maratona da Solidariedade. É o Teleton 2018, tem grandes novidades e começa já já. O SBT e a ACD já iniciaram a arrecadação do Teleton 2018 com grandes novidades. Desta vez, a ação será transmitida pelo SBT nos dias 9 e 10 de novembro, mas você tem até o dia 12 de novembro para doar para a causa da ACD, por meio de diversas plataformas. A meta é chegar a 30 milhões de reais. A campanha do Teleton ganhou o tema Vamos Juntos Fazer um Teleton Extraordinário. As doações da campanha ajudam na manutenção dos 9 centros de reabilitação, além das 5 oficinas ortopédicas e do Hospital Ortopédico AACD. As redes sociais do Teleton no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram já estão ativas e até o final da campanha terão conteúdos atualizados diariamente. E mais, qualquer pessoa que desejar receber informações exclusivas da campanha poderá se cadastrar no WhatsApp 11 99506 6006. Mais uma novidade de conteúdo esse ano. Vamos então aos números de doações, por telefone fixo ou pós-pago.
0500 1234505 para doar R$5. 0500 1234520 para doar R$20. E 0500 1234540 para doar R$40. Ajude! Olha, vai ser uma festa linda, hein? Uma festa da solidariedade que começa hoje às 10 da noite. E você, amigo do TN, vai ficar ligadinho também neste sábado, hein? Amanhã a programação da TV Tribuna ficará toda voltada para o Teleton. Isso significa que não teremos o TN1 e nem o TN2. Mas na segunda estaremos de volta com todos os detalhes e bastidores do Teleton. Você não pode perder. Te esperamos às 11h45. Um bom final de semana para você e que São Pedro alivie com essa chuva, né não? Vai daí, Débora.